Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre o império dos 1.500 agentes de IA com Isaías Pertrelli. Imagina só uma empresa com mais de 1.500 colaboradores, mas nenhum deles é humano. São agentes de inteligência artificial que trabalham 24 horas por dia, sem salário, sem pausa, sem te pedir aumento, com produtividade de uma empresa que vale R$ 1 bilhão. Eu sei que pode parecer insano, mas ele criou isso tudo e tem apenas 31 anos. Hoje, o Growthcast, você vai conhecer a história de Isaías Pertralli, o homem por trás da Blue Saúde, a operadora que está revolucionando o mercado de saúde, e o TARS, o sistema de IA que está criando o futuro das empresas. Se você ainda acha que inteligência artificial é modinha, é tendência, esse episódio vai te provar que já virou economia real. E antes de mais nada, aproveita, já marca em seguir se você está ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas, deixa sua curtida e marca no sininho para você ser notificado. Isaías, cara, muito obrigado por topar participar do Growthcast. Estava ansioso por bater esse papo. A gente estava aqui nos bastidores trocando, a minha cabeça já está fritando, cara. Que legal. Tá, para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha história, o que a gente fez até aqui, o que é que a gente está construindo e o que a gente espera para o futuro, né? Bora. Cara, assim, uma coisa que eu vi sua, né, em outros podcasts que você já participou, que antes da Blue e antes da IA, você era CLT, pegava o último ônibus do interior para trabalhar em Salvador. O que mudou na vida desse cara e como é que você chegou na Blue Saúde? Boa. Só uma correção, não era CLT, nem era CLT, Era pior. era pior, era autônomo, né? Eu era um cara que trabalhava, sim, né? Tinha uma rotina de trabalho, mas eu não tinha uma carteira assinada, não. É, Cara, acho que o que mudou foi a percepção do valor do que eu sabia fazer, né? Eu, eu acho que muita gente tem essa mesma dor, né? Tem muita gente talentosa, muita gente competente, mas que jamais vai imaginar que pode empreender ou que pode fazer algo realmente insano com o que tem na mão. E quando eu eh, trabalhava assim, né, eu já era meio do contra. Eu já era contra CLT, eu já era contra seguro-desemprego, eu já era contra todos os processos do modelo tradicional de trabalho, porque eu sempre vi isso como moletas, né? Eu achava que isso ia me deixar preguiçoso, ia me deixar acomodado. De alguma forma eu já estava com a mentalidade ali de empreendedor, só que eu não sabia exatamente o que era. Não tenho histórico familiar, né? Ninguém na minha família nunca montou nada, empreendeu, abriu empresa, então era uma coisa que não passava nem pela minha cabeça. Aí eu conheci um cara, que é o meu sócio hoje, né, na maioria dos negócios que eu tenho, e aí ele foi o cara que abriu os meus olhos sobre isso, né, de me colocar numa reunião e literalmente me vender, falar: "Esse cara faz isso aqui e é incrível, e é tanto". E a pessoa do outro lado diz assim: "Eu quero, eu pago". E eu ficar assistindo aquilo e dizer assim: "Como assim alguém vai pagar isso tudo por isso?". Porque eu achava que era muito simples o que eu sabia fazer, ou que no mínimo era, sei lá, deve ter mais um monte de gente que sabe fazer a mesma coisa que eu. E no final do dia, acho que muita gente tem essa percepção sobre sua própria capacidade, seu próprio talento. Então foi por aí que começou essa história. E de onde que veio a Blue? Como é que você começou ela? E antes da gente chegar nos agentes, né? E conta um pouquinho Boa, do que ela faz e por que ela se diferencia de uma outra operadora. tá. A Blue nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? A gente a gente estava vendo ali, eu estava estudando muito sobre construção de telemedicina e estava me espelhando em uma empresa americana chamada Oscar Health, que tinha um processo fantástico de telemedicina. Esse cara que hoje é meu sócio, o Lorival, e aí eu falava para ele: "Cara, isso aqui é revolucionário. Eu vou construir uma parada de telemedicina aqui, vai ser incrível". Ele olhava para minha cara e falava assim: "Você acha que alguém vai deixar de falar com o médico no consultório para fazer uma consulta por vídeo?". Eu falei: "Vai. Aqui nos Estados Unidos isso aqui tá ficando gigante". Cara, foi questão de, sei lá, 5 meses, pandemia. E aí eu tinha construído uma solução que se tornou algo que todo mundo precisava do dia para a noite, e isso trouxe bastante resultado. Daí a gente decidiu montar o que seria a Blue, né. Pô, não vamos ser só uma plataforma, vamos fazer um plano de saúde. E o meu sócio já era do mercado de saúde, ele já tinha tido outras empresas, ele é importador,
ele já tem, enfim, já sempre teve negócios nessa área. E ele falou assim: "Cara, eu acho que você é um cara fantástico para tocar um negócio como esse, você consegue fazer, eu não tenho a menor dúvida, vamos fazer junto. Se você quiser, eu tô junto com você pra fazer". Falei: "Opa, então bora". Só que nesse meio tempo, ele me fez acreditar muito, né, de que as coisas que eu sabia fazer eram muito úteis, do que eu era capaz, e eu acho que eu passei por um processo de transformação, né, de mindset, assim, fantástico. E aí eu decidi montar a Blue junto com ele, a gente montou a Blue, é uma história bem longa, mas primeiro ano a gente bateu 1 milhão de faturamento, no segundo Operadora. operadora, Vendendo plano de saúde vendendo plano de B2C. saúde. É, a gente tem um modelo muito mais B2B, né. Tá. A gente vende B2C através de administradores de benefício, coletivo por adesão. E aí a gente fez 1 milhão no primeiro ano, 30 milhões no segundo, aí a gente já ganhou o prêmio da Exame, da empresa que mais cresceu no país. Terceiro ano, 600 milhões, ganhamos de novo o prêmio e fomos botados para fora, a gente não pode mais concorrer, Porque é mais não pequeno. não é mais pequeno. E aí esse ano deve passar de 1,2 bi e, fomos avaliados com um valor de mercado de 2,5, acho que foi 2,5 bi ano passado, o que já é um número surreal, Absurdo. absurdo, e a gente nem tinha os números que a gente tem hoje. E a Blue já nasceu com essa visão de ser uma empresa totalmente tecnológica e digital, focada em personalização de atendimento através de inteligência artificial. Só que o que a gente tinha de AI finalzinho de 22, início de 23 ainda era muito embrionário, então a gente conseguia muito pouco com isso. O que talvez muita gente não sabe é que a automação também não é algo novo, né. As pessoas hoje inclusive estão misturando muito esses assuntos, né, então todo mundo fala que ensina AI e ensina o cara a usar N8N. Não, você está aprendendo automação. AI é outro rolê. E muitas vezes a galera quer levar para a inteligência artificial o que um workflow poderia resolver, Sim, né. também. Então, a gente foi trabalhando, nesse processo para construir ecossistemas que fossem geridos por humanos, mas executados por agentes. E aí a gente fez isso ser escalado ao longo do tempo. Uma das coisas que a gente mais acredita na companhia é o seguinte: a coisa mais valiosa que você tem dentro da empresa, no final do dia, é o repertório de alguém. Então, quando eu compro alguém, eu olho o currículo dessa pessoa e eu coloco essa pessoa dentro do meu ecossistema, ou seja, eu comprei a ideia que esse cara é muito bom. Eu comprei o repertório desse cara. Quando eu trago esse cara para dentro de casa, eu não replico esse repertório. Eu uso apenas o repertório que ele tem. E para eu continuar escalando, eu preciso de 10 repertórios tão bons quanto aquele. 50, 100, 1000. E a nossa visão foi totalmente diferente. Como é que eu pego o repertório de alguém que é muito bom em algo e eu uso esse repertório para ensinar agentes a executarem as tarefas? E foi assim que nasceu o nosso processo AI First ali dentro da companhia. Todos os nossos colaboradores passaram por um processo de treinamento de engenharia de prompt, engenharia de contexto, entender o que é uma LLM, entender o que é um embed, entender, enfim, como funciona. Não porque eles iam programar, iam fazer código, mas porque eles precisavam entender o funcionamento de um LLM para que eles pudessem falar com ela da forma correta. A tal fluência em AI, né? Que a galera hoje está falando muito sobre. Então a gente fez esse processo com nossos times e eles começaram a desenvolver as soluções em conjunto. Então a gente fez uma ferramenta que é o Thanos, né? Que agora está mudando de nome, mas dentro da Blue é o Heart, em que ele tem todos os dados e a base de dado e conhecimento da empresa lá, e ele pode ser acessado pelos nossos colaboradores e pelos agentes. Então é como se fosse um grande cérebro de inteligência artificial. Acho que quando a gente começou com essa ideia era uma fissura minha, pessoal. Eu queria muito, como dono, ter o controle de tudo que acontecia dentro do meu negócio e ter uma visão completa dele. Então a gente montou esse projeto, construímos dentro da empresa e os nossos colaboradores passaram a ser construtores de agentes. Então eles aprenderam a construir agentes para executarem os trabalhos que eles precisavam, enquanto eles observavam esses agentes trabalhando. E isso foi escalando, escalando. Hoje a gente tem colaborador que tem 10, 15, 20 agentes sozinho, e Caraca, ele tem a tela para monitorar as telas de computadores de cada um desses agentes que estão trabalhando para o time dele. caraca.
Cara, mas eu queria dar um passo atrás. Você contou a escala, assim, assustadora, como se fosse absurdamente simples. né? Como é que você viu? Não, cara, comecei 1.000.000, 6, 1 bi, né? Tipo, cara, normal, assim, na minha vida é assim, né? Cara, o que você usou de estrutura? Como é que era o teu processo de distribuição? O que você atribui a conseguir fazer essa escala em tão pouco tempo? Então, eu atribuo totalmente a forma como nós estruturamos dados, processos e colocamos AI nesse meio tempo. Mas o teu processo, por exemplo, de aquisição, o que você usou de canal de Mesma coisa. aquisição? E, beleza, você fazia B2B, mas você tinha time próprio, você distribuía via terceiro, via Não. aliança? Não, porque plano de saúde é regulamentado, então a gente trabalha com o corretor, né? Ele que comercializa o produto. Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente olhou para as dores desse mercado e foi consertando essas dores com tecnologia. Exemplo, um processo para você gerar uma proposta comercial numa Sul América, num Bradesco, num qualquer outro plano convencional, é muito burocrático. O corretor, o vendedor tem que juntar trocentas documentações de pessoas, desses funcionários todos, ele precisa do RG, da cópia de comprovante de residência, uma série de coisas. Esse processo é burocrático por vias tecnológicas também, então o período de análise é demorado, né? As operadoras, as empresas em geral têm times enormes para fazer isso. Então a gente já nasceu mudando esse cenário. Então eu fui estudar como funcionava o sistema de todas as outras operadoras grandes do mercado, porque era com quem eu queria concorrer. Sul América, Bradesco, Amil, Unimed. E eu fui ver como é a experiência do cara que vai subir uma policy aqui, como é que funciona. E eu fui ticando todos os pontos que eu achava um saco. E dizendo assim, se eu fosse vendedor, o quanto isso seria ruim. Seria ruim demais, eu não ia querer fazer isso. E eu fui afunilando esse processo de uma forma que isso se tornasse tão simples que o cara conseguisse só colocar um CPF e ter essa pessoa cadastrada no plano. Só que para isso eu precisei criar toda uma estrutura e arquitetura por trás para fazer com que a inteligência artificial fizesse muito do que ele faria na mão. E mas assim, o resultado, Mas você conseguiu, tipo, como é que você tratava sinistralidade, por exemplo? a sinistralidade a gente tem, o Hart ele faz essa análise, né, de sinistralidade. O Mas você beneficiário já faz uma análise estatística ou você analisa o histórico médico do paciente? depende, você está falando do cara para ele entrar no plano ou Aham, ele lá pra dentro? ele entrar. Você não tem esse dado hoje, nenhum plano de saúde tem. Então esses dados são da operadora que ele estava. Não existe como se Aí você fosse analisava, você fazia uma análise estatística baseada na idade, a gente peso e tal. analisa, É outros isso. critérios. Então a gente fazia esse processo de análise era todo feito por inteligência artificial e o cara conseguia emitir a pólice, pagar o boleto no mesmo dia e ficar ativo E a curiosidade era imediatamente. boa? Sim, a gente tem a nível de sinistralidade desse processo, não posso abrir os dados, mas assim, é muito bom os números de sinistralidade de todo esse, enfim, os números de sinistralidade da Nunca foi um operadora problema são pra você. nunca foi. Você conseguiu de fato. Na verdade, é o melhor que existe no mercado, Caramba, que legal. disparadamente. Que legal, que legal. Então você mostra que todo o processo burocrático foi alguém que falou é assim e ninguém mudou, né? E é assim que funciona, né? Todo mercado funciona exatamente desse jeito. Alguém diz que é e ninguém questiona por que é. E fica assim Mas aí, durante muito tempo. tipo, beleza, você conseguiu fazer uma otimização de processo que você fez com que o vendedor ganhasse mais tempo para poder vender. Mas o que você atribui à escala e o volume de vidas que você conseguiu conquistar nesse espaço de tempo? Exatamente isso. Quando você Mas você tem um. aumentou o número de corretores por conta de ser muito mais Tá, fácil? vamos lá. Quando você tem um processo prático e fácil, se torna atrativo para quem vai usar. Ou seja, você vai provavelmente usar mais o chat GPT do que uma outra AI no dia a dia. Por quê? Porque se tornou mainstream. É a inteligência artificial mais fácil de baixar o app, todo mundo tem o app no celular, todo mundo fala. Cara, eu uso mais o cloud, mas assim, o que eu fico puto no cloud é que os projetos que eu crio, eles têm um nível de sofisticação alto, que faz com que eu consuma muito crédito em pouco tempo. Então, Tá. Mas você concorda comigo que você é uma pessoa sim, diferente da sim, maioria? sim, sim. Eu consumo o cloud, eu consumo todas elas, né? Eu testo de tudo. Mas no Brasil, o ChatGPT tem mais de 50 milhões de usuários. É um número absurdo. É. Então, por que isso acontece? Porque ele conseguiu quebrar essa barreira. Então, a gente olhou exatamente para como a gente facilitava esse processo, para quem vai usar a ferramenta, achar fácil, prático e interessante. Um outro ponto, aí são uma junção de fatores. O segundo ponto é pagamento de comissão. Enquanto uma outra operadora ia levar 20, 30, às vezes 90 dias no pagamento de um comissionamento, o cara colocava a vida dentro do plano,
quando o cliente pagava o boleto, em 30 minutos, esse boleto era dado baixa e o percentual dele de comissão era disparado imediatamente. Então, o cara precisava fazer a feira da semana, ele já tinha o dinheiro na conta. Então, na hora dele ofertar para o cliente, que ele olhava para as duas propostas e uma coisa que ele precisava pagar, ele dizia, pô, eu vou oferecer um plano que vai me pagar aqui daqui a 3 meses, ou esse que sexta-feira, se esse cliente pagar, eu já estou com dinheiro. Então, é mais um ponto de diferenciação. E aí vem o produto como um todo, né? A estrutura do produto foi pensada para ser fácil, prático para o usuário, facilitar a vida do usuário. Então, o nível de inteligência artificial, por exemplo, na conversação, no uso pessoal de quem tem o plano, é muito diferente de você ter algum plano de uma operadora tradicional, né? Tudo isso é feito de uma forma muito mais automatizada, digamos assim. E aí a gente tem a Bloom lá, né, que é filha do Moisés, que é a inteligência artificial que atende o usuário. Então, ela tem um nível de personalização profundo. Então, se você tem o plano, ela sabe quem é você e ela te atende de um jeito diferente de como ela me atende. E aí, a partir desses ativos que você construiu, a tua alavanca você aumentou exponencialmente o número de corretores e eles priorizavam muito mais você do que qualquer outro plano. Sim, e o meu processo, e aí eu vou te dizer onde é que está o segredo para mim de todo esse negócio no final do dia. Toda a minha estrutura de inteligência artificial foi projetada para tornar o processo burocrático, rápido e automatizado. Então, a operação foi construída para ser veloz. E aí tem um ponto muito importante. A maioria das empresas, elas não perdem ou quebram ou têm dificuldade de crescer pelo simples fato de que elas não conseguem vender. Elas têm um problema de quando elas conseguem vender, não conseguir entregar. Ou seja, eu tenho uma luta incessantemente louca para conseguir vender alguma coisa para alguém. Quando eu consigo acertar a veia e vender o produto que um monte de gente começa a comprar, eu tenho uma operação totalmente estruturada e não consigo entregar. Então, como a gente olhou para isso no processo, então a gente foi amarrando processos inteligentes. Então, como eu te falei antes da gente começar, tipo um processo de cadastro com AI. Então, todo esse processo não é burocrático, não é humano, e não tem, enfim, inúmeras falhas que vão ocorrer ali em um processo que é manual, né? Então, você pegar aí players gigantes, inclusive que estão na bolsa de valores do nosso mercado, eles usam papel, inclusive, para fazer, né, a ficha de inscrição da pessoa e escaneia isso. Então, tipo, é uma realidade totalmente diferente. Então, na hora que eles escaneiam, aí alguém vai pegar isso e digitar para adicionar essa pessoa num sistema. Então, imagina que toda essa volta que ele vai dar, eu não vou dar. Todo esse risco que ele vai ter de alguém digitar um CPF errado, eu não vou ter. Só aí o ganho já é absurdo, exponencialmente absurdo. E aí isso vai refletindo no longo prazo, porque enquanto ele vai ter 100 clientes ligando para dizer que não consegue atendimento porque o CPF não está batendo, eu não tenho nenhum falando isso. Então, no meu atendimento, isso muda de novo e reflete um resultado diferente. E aí é uma bola de neve. Do mesmo jeito que é para o negativo, é positivo, né? Quando você tem um erro no processo, é uma bola de neve negativa que você vai tendo um erro atrás do outro por causa de um errinho lá no começo. É a mesma coisa quando isso é feito de forma inteligente. E eu acredito muito nisso, né? AI first, ou seja, inteligência artificial é base. Tudo é pensado a partir disso. Então, a gente tem uma máxima que é o seguinte: contrate um humano para o que um AI não pode fazer. Então, é para isso que eu preciso, né, do humano. Para comandar, para liderar, para ter estratégia, mas para execução, exatamente, não. Assim, tem um estudo que eu gosto muito da Endeavor chamado Scale Up, né? E ele cita que somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Cresci 600 Não, no primeiro, vocês, cresci 6 mil no segundo. pois é, a tua escala é assustadora, impressionante. Zero fundraise, 100% bootstrap. 100%. Sensacional. Sensacional. Inclusive, é o sonho de todo fundo. Não me matem. Muitos tentam até hoje, né? A gente nunca fez. E esse mercado de saúde, cara, teve uma empresa nos Estados Unidos que foi a primeira empresa a bater $100 milhões em 2 anos, que foi Zenefit, né? Só que era de saúde também, só que eles faziam trade de benefício, né? Então eles entregavam um software de gestão de benefício, você instalava na tua empresa, ela coletava todos os dados e depois sabia que você tem Unimed e te oferecia Porto Seguro ou Bradesco e fazia esse trade com todo mundo na base dele e tinha um revenue share sobre a operação.
Né? E esse cara tá sim. criando um negócio agora gigante chamado Reply, onde ele tá... Cara, ele criou um modelo de stock option onde ele começa a adquirir fundadores e faz um flip das ações para cima que, puta, bizarro. Esse cara vai criar um negócio muito grande. Mas, beleza, cara, entendi. Você fez a escala, né? E para mim, se eu fosse te definir com o pouco que eu entendi, você criou o Nubank das Todo operadoras de saúde, né? é o exemplo que as pessoas dão, é exatamente É, esse. porque foi exatamente isso. Você pegou cara, uma indústria estabelecida, acostumada a ganhar muito dinheiro, absurdamente acomodada, e, tipo, refez toda a engenharia do Sim. processo deles, né? Agora, cara, você criou um sistema com 1.500 agentes de inteligência artificial rodando dentro da tua operação. Você tem um grande problema, aí. Você explica coisas complexas como se fossem absurdamente fáceis, sabe? E em alguns momentos eu me sinto burro falando contigo. Nada, gente. Como você fez isso, cara? Como é que eu faço isso na prática dentro da minha organização? Tá. Então, o primeiro ponto para mim é você, eh, entender que as pessoas que têm repertório, elas são a base para isso. Então, uma empresa, para ela repensar a sua estrutura e ser realmente uma empresa AI first, que é, na minha visão, humilde, a única forma de uma empresa se manter viva nos próximos 3, 4, 5 anos, né. Em 5 anos eu não acredito que vai existir nenhuma empresa que não seja nesse formato, não tem espaço para isso. Eh Porque as que são AI first vão de fato engolir, porque elas têm escala infinita. Então, muito difícil concorrer, né? Imaginar hoje, você tem um processo de SDR, imagina se agora você decide ir para licitação e call center, quem vai concorrer com você numa licitação? Porque licitação é menor preço, você consegue entrar em qualquer tipo de concorrência. Então assim, eu acho que fazer isso está muito ligado a conseguir criar esse elo humano-máquina. E para isso você precisa do repertório da sua equipe mesmo. Então, acho que o desafio primário das empresas é demonstrar para o colaborador que ela tem ali que o que ela quer é uma junção humano-máquina e não uma substituição. E isso é um fato, é uma coisa que a gente sempre falou, assim, dentro de casa. Tipo, ó, alguém de uma área que é totalmente operacional. O que você faz hoje não vai existir. Então, a gente está te ensinando para você saber fazer algo que ninguém possa te substituir. Mas o que você faz hoje já pode ser substituído. Então vamos junto? Então é a oportunidade. Não é uma, não é uma briga, nem uma ameaça, é uma máxima, assim. Não tem botão de pausa. Como é que eu pauso inovação? Como é que eu faço evolução? Não tem. Então, Desacelera. não desacelera. E, muito pelo contrário, isso está ficando cada vez mais rápido. Então, eu acho que é conseguir fazer seu time comprar essa ideia sua, seu time apoiar isso, entrar junto, e aí você tem que investir realmente em educação. E aí não tem como o dono, o decisor, o líder, quem está à frente do processo, ignorar ou sentar na cadeira e achar que isso vai acontecer por conta própria. Não vai. Não existe mais empresa com área de tecnologia. Eu estava falando agora, antes de vir para cá, tive uma reunião com um player gigante do Brasil, né? Muito grande, 35 mil funcionários. E aí eu falei exatamente isso. Não, é porque nossa área de inovação, eu falei, não existe mais área de inovação. Área de inovação, área de tecnologia, área de AI. Não, você tem uma empresa de tecnologia e você pode ter um time especialista em AI first para aprofundar isso na operação, até você ter uma empresa AI first. Mas você não tem como projetar uma empresa a mais para ela ter uma área de inovação, uma área de tecnologia. O Vale do Silício sempre teve à frente desse processo de design thinking. Pô, tem um produto novo para lançar, ninguém no mundo faz um design thinking para fazer um protótipo de um produto tão rápido quanto o Vale do Silício. Isso levava em torno de 6 a 8, 12 meses no máximo. Hoje está levando 4, 7 semanas. E aí? Como é que as empresas vão se preparar para concorrer com empresas que estão levando 7 semanas para sair de uma ideia até um protótipo de um produto que foi validado, ou seja, já passou pelas fases de teste com pessoas para uso, né? Então, as empresas vão ter que correr atrás disso, senão não tem como concorrer. Assim, é a primeira vez que o Brasil pode entrar nessa corrida de pau a pau ali, porque a tecnologia, como a gente está num hype muito grande, a tecnologia está barata. Está barata. Ou seja, alguém para ter uma LLM antes precisaria gastar uma fortuna para treinar um modelo. Hoje está disponível. Então, você pode, o cara procura minha empresa com
Hoje a gente está tocando um laboratório, né? A gente vai falar disso provavelmente, mas o cara procura a gente. E aí o cara está preocupado em começar um negócio e ter um modelo próprio. Não, cara, você nem validou sua ideia ainda. Você nem passou pelo processo de. Então você tem que usar uma tecnologia que já existe, validar a sua ideia, entender que tem escala, aí você vai em busca de investimento, né? Porque fazer o que eu fiz na Blue é 1 em 1 milhão. Hoje, fazer isso de novo, eu não vou. Eu não vou com o meu dinheiro do meu bolso, não. Eu vou com o dinheiro dos outros, né? Então, encontra gente que vai apostar e acreditar no que você está construindo. Dali, aí sim você pode procurar gente muito boa e aprofundar isso para ter algo proprietário seu, que você possa escalar e isso não possa não ser replicável, porque você fez algo específico com sua própria tecnologia. Mas é, hoje a gente pode fazer soluções e concorrer de pau a pau com qualquer empresa americana para a maioria das coisas, porque no final, como você falou aqui no começo, na nossa conversa, inteligência artificial hoje é commodity, né? Então, antes, para você ter uma rede neural, você tinha que ter um time de especialistas que iam fazer isso para você. Com LLM, hoje, as pessoas conseguem verticalizar um modelo só num prompt. E aí você tem um nível de acurácia que não é um nível de ter um modelo só vertical, mas você tem um modelo é, geral que foi bem promptado. Você tem que ter uma engenharia de prompt muito boa, funciona. Depois você pode ter isso num nível mais avançado ainda, em que você vai ter um agente vertical. E aí você pode avançar para você ter um modelo vertical. Mas até chegar no modelo, você já fez o dinheiro, você já teve a validação do produto e é essa estrada aí que tem que ser feita mesmo. E foi muito do que a gente fez com a Prospect AI, né, cara? Há 7 anos a gente trabalha ajudando empresas a acelerar vendas, só que a gente viu que 80% dos clientes que não tinham sucesso, eles não tinham sucesso principalmente por causa de turnover de colaboradores, em especial do time de prospecção que a gente chama de SDR. Isso acontecia muito porque, cara, é uma atividade absurdamente braçal. Imagina você Sim, fazer 100, 120, 130 ligações por dia e tomar não em 80% das vezes, quando não 90% das vezes. Então os caras desanimam no meio do caminho, né? E vão querer fazer uma outra carreira, vão querer fazer uma outra coisa, e algumas pessoas que executam bem se tornam vendedores. Então você perde o cara ou porque ele manda mal ou porque ele manda bem demais. Então nos dois casos você perde e ele tem um ciclo de utilidade dentro da tua organização de 11 meses. Você leva 3 meses para formar e em 11 meses você perde. Então, assim, você tem basicamente 7 meses dele trabalhando dentro da tua sim, estrutura. sim. E aí a gente, cara, vamos criar um agente, já usando toda a nossa infraestrutura, conseguimos construir o agente. E, cara, eu acho que a grande diferença do que a gente fez foi ter a coragem de botar na rua, sabe? E muita gente falava assim, cara, mas, poxa, eu acho que demorou muito a resposta. Eu falei, cara, isso é uma tecnologia nova, né? Eu tava ontem falando com uma grande incorporadora e o cara falou, poxa, eu achei esse início um pouco robotizado. Eu falei, cara, então é melhor a gente conversar daqui a 8 meses, porque essa tecnologia está crescendo, está evoluindo rápido, mas hoje ela está dessa forma. Só que deixa eu te falar, tem operações que ele está gerando 400, 500 reuniões qualificadas, inclusive uma delas é teu concorrente. Se você quiser esperar, tudo bem, né? E é um pouco do que a gente está acontecendo, mas a gente precisa ter esse desejo de estar disposto a colocar a cara a tapa e saber que alguns momentos vai funcionar, aí alucina, né? Em alguns momentos ela vai alucinar, alguns momentos ela vai fazer comportamentos fora, então faz parte do jogo. Agora, saiu um estudo recente, Isaías, provavelmente você deve ter visto do MIT, falando que 95% dos projetos de AI estão fracassando no mundo, né? E que estima-se que foi um prejuízo na escala de 40 bilhões de dólares. Cara, mais importante do que os teus acertos, que foram incríveis, sem dúvida nenhuma, porque senão você não conseguiria chegar nesse tamanho e nesse volume, cara, quais foram os seus maiores erros quando a gente olha para a AI e o que você acredita que pode fazer a diferença para quem vai começar a trilhar essa jornada? Cara, até os erros eu acho que eles são essenciais para o processo, assim. As pessoas às vezes me perguntam como você não tem medo, você vai arriscar tudo aqui, não tem medo de errar? Eu falo, não, não tenho medo de errar porque eu acho que o erro ele serve para você construir o caminho ideal. E quando você não tem erro, provavelmente você chegou lá e vai quebrar a cara lá na frente. Então é melhor eu errar aqui no meio do caminho e eu ir modificando meu objetivo fim porque eu estou mais maduro do que eu simplesmente eh não ter nenhuma oportunidade de melhorar o meu processo. A gente teve muitos erros no meio do caminho, eh, principalmente em relação a custo, né, de colocar uma tecnologia que era mais cara do que dava resultado, né, e a gente só que, assim, até pontos como esse eu considero que tem a ver com o momento, né, como você falou:
Eu falei pro cara que essa tecnologia aqui é uma tecnologia que está em evolução. É isso, né? Então, a gente teve muitas coisas que a gente foi construindo ali e que custava demais para aquela função ou para aquela ação, e a gente às vezes estava torrando uma grana para aquilo. Só que quando eu olho para esses erros hoje, o que é que eu entendo? Eu entendo que isso custava muito, só que com o tempo isso foi ficando mais barato, o processo estava pronto e meus ganhos foram exatamente nisso. Então, por mais que seja no momento pareceu um erro, um problema, no longo prazo deu resultado, por quê? Porque eu estava pronto para aquele momento. Então, quando eu escalei aquilo, eu não tinha mais que me preocupar com aquela deficiência e, do mesmo jeito, a parte de custo já tinha melhorado muito. Então, mas a gente tem muitos, muitos erros. Ah, vamos montar um. Quanto a gente errou para poder fazer uma estrutura para rodar modelo localmente, né? Para fazer esses cálculos adequados, né? A gente tem gente lá no time que fez ITA, que entende de reinforcement learning, e aí a gente, pô, o cara, ele estudou aquilo, ele tem um conhecimento técnico sobre aquilo, só que o conhecimento teórico. Quando a gente vai para a prática, e aí no Brasil a gente tem muita deficiência disso, porque a maioria dos nossos pesquisadores tiveram pouca oportunidade de experimentar mesmo. Então, é muito diferente o que você assiste, por exemplo, o que eu assisti numa aula de Stanford para o que eu tenho na prática para usar. Porque Stanford tem tudo, né? Eu não tenho tudo que Stanford tem. Então, a gente erra muito nesse processo, até encontrar a forma certa, a tecnologia certa, o modelo certo, até encontrar a estrutura de, de maquinário, digamos assim, adequada para o que a gente precisa fazer. E aí esses erros, enfim, fazem parte do processo para mim até a gente chegar ali. E hoje funciona muito bem porque isso trouxe a gente onde a gente chegou, né? E possibilitou que a gente conseguisse ajudar agora outras empresas, porque a gente cortou caminho, né? Então, eu cheguei ao ponto de ter um resultado que, se eu consigo ajudar outras empresas a ter só um pedacinho disso, já é uma conquista surreal para muitas delas, né? Principalmente empresas muito tradicionais. Hoje a gente tem alguns clientes que são extremamente tradicionais, de fábrica de, eh, de alimento, né? Clientes que têm uma estrutura completamente defasada, às vezes, do que se espera para hoje, né? Para a cadeia produtiva. Quando você fala para um cliente de supermercado e diz para ele, ó, desde 2000, a Walmart tem inteligência artificial. Ele, como assim? Inteligência artificial não começou agora? E aí você tem que explicar para ele machine learning, o que era, e que a Walmart usou isso já durante 25 anos para identificar a sazonalidade, qual era um momento bom para comprar mais coisa, para não deixar nunca a prateleira vazia, para também não ter estoque demais desnecessário. A Netflix nasceu usando AI. Pô, a Netflix sim, a Netflix tem uma estrutura de rede neural que faz eles economizarem US$ 1 bilhão por ano em retenção de clientes. E é um algoritmo que é tão bom que os concorrentes sonham em conseguir, porque ela é a melhor plataforma para te indicar o conteúdo adequado para que você nem sonhe em cancelar uma assinatura. Então as pessoas acabam cancelando a Amazon Prime, cancelando a HBO, mas ficam na Netflix porque vira e mexe ela encontra o conteúdo que ela se identifica de novo. Então, você vê ao longo do tempo que quem é grande hoje usou AI em camadas mais embrionárias, óbvio, do que uma deep learning, que é o que a gente consegue fazer, LLM, mas já tinha um resultado fantástico, ficou gigante usando isso. Então, se eu posso fazer isso agora com modelos que são muito mais capazes, o que é que eu posso fazer? Né? E você fica reflexivo. Assim, e aí para mim acontece algumas coisas, né? Primeiro, e é uma coisa que você defende muito, que vai até na linha da minha próxima pergunta, a combinação do humano com a máquina, né? Por exemplo, cara, uma rede muito importante para mim é o LinkedIn. O LinkedIn gera eu tenho uma visibilidade alta lá e gera um volume relevante de oportunidades qualificadas. No início, assim, da IA, eu comecei a usar o LinkedIn para escrever os meus posts, mas eles começaram a sair do meu padrão de comunicação e a qualidade deles começou a cair. Então, meu engajamento, eu comecei a perder engajamento. Só que eu percebi que eu usando muito, eu diminuí a minha criatividade e a minha capacidade de escrita, que, porra, tornava pior esse processo. Cara, o que eu fiz? Aí, cara, pesquisando e tal, eu criei um agente
que ele analisa os meus 100 melhores posts e melhora a minha ideia de publicação. Então ele não escreve do zero, ele apenas melhora. A partir do momento que eu usei isso, cara, um processo que eu levava às vezes 1 hora para fazer, eu tô fazendo em 15 minutos. Porque eu não preciso me preocupar tanto com o português, não preciso me preocupar tanto com a lógica. Basicamente, o que funciona muito para mim é a narrativa de algo que aconteceu no meu dia. Eu jogo lá, ele cospe, e ele consegue botar o hook certo, ele consegue botar o meio, ele consegue botar o CTA. Então, ele faz isso muito melhor do que eu. Só que quando acontece de você começar a adotar isso dentro da sua organização, a primeira coisa que acontece é que as pessoas começam a ficar muito preocupadas, né? Quando a gente lançou a SDRA, o meu time de pré-vendas ficava desesperado, porque eles achavam que todo mundo ia ser mandado embora. E chegou algum momento que eu senti que eles até meio que boicotavam um pouco a IA, Sim. sabe? Que eles não queriam botar lá para frente. E eu botei uma diretriz e falei, cara, nós temos que ser o maior case de sucesso da nossa tecnologia. Né? E, velho, e não tem opção. E coloquei um prazo, velho, vocês têm 10 dias para botar esse negócio para rodar. E não é para botar para rodar mais ou menos, é botar para rodar a 100 por hora. E assim virou. Né? E até mesmo a nossa líder de pré-vendas, que tocava o time, hoje ela é a nossa líder de construção de prompt para IA, porque ela é a pessoa que mais tocou a operação, então ela sabe fazer isso como ninguém. E aí a minha próxima pergunta é justamente nessa perspectiva, né? Que é uma parada que impressiona muito em você. Mesmo você tendo 1.500 agentes de IA, a sua cultura é extremamente humana, né? Sim. Como é que eu faço para ter esse equilíbrio entre performance e propósito? Eu acho que é exatamente isso. É muito difícil para uma empresa construir cultura e conseguir escalar a cultura quando ela tem 10.000 pessoas. Muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Só que quando você tem 200, é muito mais fácil. Ou eu diria bem menos difícil, né? Então, Mas por que você acha menos difícil? porque você consegue atingir com mais facilidade todas as camadas da sua estrutura. Por exemplo, uma empresa com 10.000 pessoas, ela não vai conseguir nem estar no mesmo andar junto, e eu acredito muito no presencial para um processo cultural. Então, eu acho muito difícil uma empresa construir cultura de forma remota, Você acha mais fácil quando ela é maior ou quando ela é menor? quando ela é menor. Tá, entendi. Então, quando eu tenho uma equipe menor, mas de pessoas que são, vou usar uma palavra que a galera gosta muito, né? Empoderadas, ou seja, você é líder e você tem seus funcionários, ou seja, você transforma os seus colaboradores em donos de microempresas. E aí essas pessoas começam a gerir o processo de agentes que elas treinaram, elas desenvolveram e elas estão avaliando o desempenho. Cara, o tempo dessas pessoas é outro, a disponibilidade dessas pessoas é outra, a mentalidade dessas pessoas muda, elas estão muito mais engajadas e empenhadas nisso, porque elas se sentem valorizadas. Você tem um budget melhor, porque você tem uma operação, humanamente falando, muito mais enxuta, né? Então, existe mais espaço para melhorar, né, a realidade daquele grupo que você está ali trabalhando. E, consequentemente, você tem uma empresa com uma comunicação muito, muito, muito mais redonda, que é um ponto de deficiência da maioria das corporações, né? Muitas empresas têm problemas tão graves de comunicação que elas, às vezes, não conseguem se manter de pé simplesmente por esse motivo. Então, eu acho que fortalecer cultura humana é quando você faz isso. Você diz para o cara o seguinte: eu preciso de você, eu acho que o seu repertório é muito bom e por isso eu preciso que você gerencie isso aqui. Esse é seu time. Vamos construir junto? Vamos. E aí, a 4 mãos, a gente ajuda esse cara a fazer uma equipe para ele. E aí ele se sente mais poderoso a partir do momento que ele está liderando, né? Ao mesmo tempo que você pega uma pessoa que, sei lá, trabalha em uma área que ela sabe que não tem muito valor agregado, que ela busca o tempo inteiro melhorar e ir para uma outra área, porque ela sabe que aquilo ali não tem muito futuro, que ela não vai crescer muito porque é um trabalho repetitivo. E aí você diz para essa pessoa: eu tô te dando a oportunidade, você já entendeu que o que você está fazendo vai acabar e eu também. Só que diferente de eu simplesmente estar aqui planejando como é que eu tiro você daqui, eu estou junto com você, te ajudando, segurando sua mão para você aprender a fazer algo que vai te tornar indispensável aqui ou em qualquer outro lugar. E aí, quando a gente joga o jogo do ser indispensável, é onde eu acredito que tudo funciona. Eu acredito que pessoas são indispensáveis, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você tem pessoas que sabem o seu próprio valor, que é o que eu posso dizer que aconteceu comigo ao longo dos anos, eu fui aprendendo quem eu era, descobrindo o meu potencial, entendendo que se eu explorasse isso e acreditasse nisso de verdade, pô, eu poderia realmente construir o que eu imaginasse, o que eu quisesse, o que eu
sentisse vontade de fazer, e eu só precisava me dedicar, estudar, aprender e pôr a mão na massa. Com isso, consequentemente, cara, essa pessoa vai ficando cada vez eh, mais empoderada, eu acho que é a palavra correta para isso. Ela se sente no controle, e aí quando você está no controle da sua vida, do seu dia a dia, sua cultura está forte, porque seus colaboradores sentem que eles fazem parte de algo, que eles são muito úteis e que eles não são pessoas que são dispensáveis para o ecossistema. Sensacional. Isaías, uma coisa que eu percebi com a Prospect AI, e eu já li também isso, é que é mais fácil você delegar atividades de curto prazo e repetitiva para IA, e você tem uma dificuldade maior de delegar atividades de longo prazo, né, que exigem construção de relacionamento, empatia, criatividade. Cara, qual que é a tua opinião? Assim, o que que faz sentido? O que que você viu que funciona muito bem delegar para IA? E o que que você acha que o ser humano vai fazer melhor ou que não dá para delegar para IA? Cara, eu acho que o ser humano ele está hoje, sendo muito verdadeiro, num papel de decisão mesmo. Decisão, comando e orientação, não de execução, inclusive de atividades que são longas. Uma das nossas principais especialidades, assim, é construção de entidades agênticas, né? Agentes que vão interar ali e vão trabalhar por, sei lá, 2 horas Mas sabe, seguidas. sabe qual que é a minha percepção no agente? Tanto o agente de prospecção quanto, por exemplo, um agente de interação, eu tenho uma percepção de que eu vou fazer uma metáfora quase que filosófica, que é como se ele nascesse e morresse quando ele começa a executar uma tarefa. Ele pode ter uma base de consulta. Por exemplo, o nosso agente de prospecção. Quando ele liga para você e você fala, cara, me liga 4 horas da tarde. Ela consegue parar, vai te mandar uma mensagem, vai criar a tarefa extra e vai te ligar 4 horas da tarde. Mas quando ela te liga 4 horas da tarde, ela segue novamente a diretriz daquele processo. Ela pode ter, né, um if de Isaías, como nós conversamos meio-dia, né, estou te retornando às 4 horas. Mas ela tem pouca capacidade de, tipo, usar bem isso, entendeu? Então, e até mesmo quando eu crio um agente aqui, né, eu crio todos os CEOs que eu quero conversar, né? Então eu tenho o Satya Nadella, eu tenho o Elon Musk, eu tenho o Flávio Augusto, e eu troco várias ideias com ele. Quando eu aumento muito o chat, ele já não está mais tão bom quanto se eu começasse do zero. E aí eu preciso voltar no contexto anterior. Então, essa é a minha percepção. Você discorda ou não? É, é, é por isso que existe o agente e existe o multiagente. É justamente para você conseguir ter uma arquitetura com uma profundidade muito maior. Então, pense o seguinte: a gente trabalha com arquitetura de multiagente no Echo AI First, que é o seguinte: eu tenho alguém que é um agente que está consumindo o que você está pedindo para ele. Eu tenho um outro agente que ele está responsável por construir coisas que você pede. E eu tenho um processo que está sendo intermediado aqui de gestão do contexto dessas atividades. Então, principal ponto aí é engenharia de contexto. Então, que é um ponto que a galera não explorou muito ainda, pelo menos pelo que eu tenho visto aqui ainda no Brasil. O pessoal faz o agente, preocupa com o prompt. E aí vai acontecer exatamente o que você falou, porque para você ter um agente, né, uma estrutura agêntica que vai fazer um processo longo, que vai ter inúmeras capacidades, você vai precisar ter uma qualidade de contexto muito grande, porque o embed funciona desse jeito. A atenção que o rótulo que você coloca ali no início de um, de um pedaço do seu prompt é o que vai fazer a atenção do modelo ser direcionado para o que você precisa. Com a quantidade de rótulos e o contexto ficando cada vez mais utilizado, você vai perdendo a atenção, óbvio, natural. Então, quando você faz isso numa estrutura de multiagente, você pode ter um processo em que você tem um agente específico para fazer essa manutenção do contexto, para que o seu agente sempre tenha as informações necessárias, não tenha volume de dados ali, ou seja, ele está sempre trabalhando com um contexto infinitamente pequeno durante a execução. E só utilizando aquilo que o gerente de contexto dele está encaminhando para cada coisa que ele vê necessidade. Então, o orquestrador está observando o que está acontecendo, está entendendo o que é que precisa te dar de contexto. Então, se ele precisa de um pedacinho de um arquivo MD que ele vai usar, ele vai pegar isso e vai passar para o outro agente de forma imediata. Pensa o seguinte, a gente tem uma estrutura lá do TARS que é tipo, é uma estrutura empresarial, que é o que faz parte do que a gente acredita no futuro. Eu tenho o CEO, eu tenho os C-Levels
e eu tenho um blackboard, um quadro negro. Abaixo do blackboard eu tenho os heads. Abaixo dos heads eu tenho os líderes de squad. E abaixo dos líderes de squad eu tenho vários pequenos agentes de 1.5 bi de parâmetro, que são works de execução. Quando uma atividade cai no blackboard, os meus C-levels conversam com os meus heads dentro de uma sala de reunião para chegarem a uma decisão. A decisão que eles tomam de execução é dividida novamente e é colocado um ID em cada pedacinho. Pensa numa forca, que você tem os tracinhos ali da palavra. Então, aquela atividade vai passar pela mão de muita gente dentro dessa estrutura de muita gente. Ele vai fazer os IDs, uma árvore de ID que ele vai conectar tudo isso e vai distribuir para os líderes de squad definir quem são os works que vão executar. Eu tenho uma estrutura de multiagente gigante, uma operação acontecendo absurda, por exemplo, um processo de contratação simultâneo a um processo de demissão. Então, eu tenho ali um processo em que uma inteligência artificial está adicionando uma vaga no LinkedIn, outro workzinho está fazendo o trabalho todo dia de ir lá no LinkedIn, ver os currículos que chegar, aí um outro está analisando esses currículos que recebe e selecionando quem ele vai entrar em contato, um outro é responsável por usar uma ferramenta de WhatsApp, que é quem vai chamar esse cara no WhatsApp, mandar uma mensagem marcando a entrevista, um outro vai entrar por vídeo, fazer a entrevista com esse cara, e aí vai avaliar, né, fazer ali um feedback dessa entrevista e decidir pela contratação ou não. Isso a gente já fez. A IA entrevista na tua empresa? Aí é a entrevista. Mas ela tem uma interface? Tipo, ela parece uma Ela é pessoa? humano, E o cara não saca que é uma IA? ele não sabe quem é. Por exemplo, meus vídeos do meu Instagram, a maioria das pessoas não sabe que é um AI. O meu 80% mas eu gosto também de ter vídeo que não é IA, sabe? Eu acho que, tipo, dá um toque ali. Tipo, normalmente 1 a cada 2 não é IA. Sim. E os meus maiores, a minha IA faz muito mais sucesso do que eu, né? Tanto é que eu tô correndo risco de ser demitido da minha principal função da minha empresa. Então, quando você vai para uma estrutura de multi-agente, você consegue gerenciar isso bem. Agora você tem que pensar em engenharia de contexto. Mas esse problema que você falou é um problema muito simples de resolver se você tiver uma estrutura, uma arquitetura para isso. Agora, acho que tem 2 coisas aqui, né? O Nexus, do Harari, ele fala uma coisa bem interessante, né? Que o modelo de governo ele vai ficar obsoleto, né? Porque, historicamente, os governos eles são acostumados a nos tarifar com base no nosso faturamento, né? Naquilo que a gente emite de nota fiscal. E esse era a principal moeda de transação entre 2 organizações ou entre uma pessoa e uma organização. Só que com a evolução da IA, o valor do dado transacionado passa a se tornar muito maior do que o valor financeiro transacionado, né? Então, por exemplo, o nosso agente de prospecção, ele a cada 50 ligações, ele se reescreve. Então ele se otimiza dentro de alguma camada. Ele classifica a qualidade da ligação dele em diferentes parâmetros e ele volta e analisa a ligação que funcionou, a ligação que não funcionou e vai se modificando. Então, quando eu passo a ter 50 operadoras de saúde e eu tenho lá os agentes prospectando clientes para vender plano de saúde, cara, ele tem uma base de contexto muito grande para poder se otimizar. E no médio prazo ele vai se tornar o melhor agente de prospecção disponível para quem é do mercado de saúde. Esse ativo faz com que a minha moeda de transação se torne muito mais alta. Ao ponto de eu refletir se eu vendo ou se eu crio uma operadora de saúde, você concorda? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, esse é o ponto fim, assim, sobre esse processo de inteligência artificial nas empresas. É aquilo que eu falei antes da gente começar aqui. O cara que tem a sacada de fazer uma verticalização, fazer um MaaS, né, um Model as a Service, em que ele tem vários agentes verticais, especialistas e treinados com os dados dele, ele dispara em comparação com os concorrentes. E outros caras vão fazer um trabalho intermediário porque a empresa não quer fazer isso. E aí ele vai prestar um serviço inicial básico, de repente de fazer isso num chat para Renault, para fazer ali o relacionamento com o usuário, e aí ele vai lá e faz isso para Fiat, faz isso, e aí ele vai tendo uma capacidade de entender a interação com o usuário de todos esses compradores de automóveis, até o ponto que ele diz assim, eu vou, sei lá, treinar um modelo aqui, especialista nisso, mas ele vai ser tão bom nisso que eu vou vender para um cliente só se eu não quiser fabricar carro. Porque vender, eu vou saber, melhor do que todos. E aí? Então,
Esse processo vai acontecer e, assim, em alguns segmentos mais rápido que outros, principalmente segmentos que são tecnológicos. Não à toa que hoje a Microsoft tem uma discussão dentro de casa que é o que vai acontecer com o software, Eu vi o teu post sobre né? isso. O que a gente vai fazer? Isso é meio desesperador para quem vive do negócio. Então, imaginar o seguinte: o que eu tenho hoje vai morrer, isso é fato. E aí, o que é que eu faço? E aí vem o Elon Musk lá futucando do outro lado, lançando o Macro Hard, né? Marco Hard, Eu vou ter uma Microsoft de AI. Por quê? Porque ele já entendeu o jogo de AIs verticais para fazer massa. Ou seja, para que eu vou precisar de uma estrutura tradicional para o usuário usar um Word, um Excel, se eu posso fazer um AI especialista nisso? Para que eu preciso me preocupar com um software padrão? Inclusive, o software é uma coisa que tem assim, um prazo de validade, principalmente a maioria dos SaaS aí, tem um prazo de validade para ontem, assim, de não ficar vivo, né? Então, não tem como mais, porque é muito fácil de replicar. O Mark Benioff, né, o fundador da Salesforce, ele foi o cara responsável pela maior revolução da indústria do software até hoje, né, que historicamente, antes do Benioff, ele vendia, a indústria vendia licença, né, então era, vendas milionárias de licença, e o Mark Benioff começou um movimento no software, né, falando, cara, não tem sentido você pagar pela licença, você tem que pagar pela assinatura, e aí surgiu toda a indústria SaaS, a Salesforce, cara, escalou absurdamente, hoje é uma empresa, né, que faz último reporte, 38 bilhões de dólares, né, em receita recorrente anual. Só que, né, cara, o Benioff ele é um gênio. Assim, eu acho que os americanos são muito bons nisso. O Elon Musk é muito bom em controlar a imprensa, mas o Benioff também faz isso muito bem numa escala menor. Ele, há 4 meses, ele começou em tudo que é podcast, falando que a Salesforce recebeu 116 milhões de leads e só conseguiu falar com 40. E ele fala que a partir desse ano a Salesforce vai conseguir falar com todos os leads que procurarem ela. E aí, faltando algumas semanas para o Dreamforce, que é o evento central deles, onde eles lançam todas as novidades, saiu uma matéria dizendo que a Salesforce havia mandado 4.000 colaboradores de suporte embora, porque esses 4.000 colaboradores estavam sendo substituídos por agentes de IA. E aí isso criou toda uma expectativa muito grande de um lançamento, mas no final o que ele lançou não encantou o mercado e as ações da Salesforce tiveram uma queda relevante, principalmente por conta disso, parecido com o que aconteceu com a Apple agora, né, ao lançar o iPhone Sim. 17. Então, assim, eu gosto muito do Fora de Série do Malcolm Gladwell, que ele fala isso, né, que toda vez que muda os vetores de um mercado, surgem os novos bilionários, né, porque foi o que aconteceu com Bill Gates e Steve Jobs, né, na década de 70, depois foi o que aconteceu com o Zuckerberg, né, no ano 2000 e com o Sergey. Então, essa lógica mudou, o cara que está estabelecido ele está ferrado, né, para ele conseguir se reinventar e fazer com que ele continue nisso. Na sua opinião, cara, onde, né, eu queria que você contasse um pouco sobre o laboratório de AI, onde que estão as grandes oportunidades e quais são os próximos negócios que vão surgir dentro desse contexto? Boa. Eu acho que as maiores oportunidades estão sim nos mercados mais tradicionais que existem. Acho que as pessoas pensam muito em inovação e sempre o que é que eu vou construir de loucura, né? E não necessariamente você vai eh, reinventar a roda, né? Mas você pode fazer ela ser um pouquinho diferente do que ela é hoje. Então, eu acho que tem muito o que se fazer em mercados tradicionais, né? Como saúde, educação. Pensa o seguinte: todo sistema educacional é um sistema falido. As pessoas estudam porque precisam, não porque gostam. Elas estudam, mas a sua grande maioria não aprendem, porque os níveis e os tipos de inteligência são completamente diferentes. Só que com a AI hoje eu posso personalizar a experiência de ensino para cada pessoa, para cada tipo de inteligência, para cada capacidade de aprendizado diferente. Pessoas aprendem mais e melhor ouvindo, outras executando, outras aprendem da melhor forma escrevendo sobre isso. E aí? Hoje a gente pode. Hoje um sistema educacional pode pegar e dizer assim: eu tenho aqui, esse ano a gente tem essa estrutura que é o que vai ser ensinado nas escolas do nosso sistema de ensino. Pá, tá aqui. E aí chega alguém no meio do caminho e diz assim: e eu personalizo isso para cada tipo de inteligência, para cada tipo de aprendizado. Aí pega esse conteúdo e personaliza. E aí o que é que tem o cara que vai aprender sobre inteligência artificial, só que por um viés de entendimento de cultura pop? O importante ali é aprender,
não é? Ele saber o que é, como funciona, ele entender. Então, as analogias que eu vou fazer para esse cara compreender pode estar dentro do cenário de mundo que ele conhece. E esse aprendizado vai ser absolutamente superior a tentar fazer isso dentro de um padrão. Então, isso é só um exemplo de uma indústria que pode ser totalmente transformada e mudada e que os efeitos práticos são imediatos, né, no processo educacional. Fora isso, você tem muito na indústria de educação, você tem muito de saúde, educação, indústria de eventos, indústria de hospedagem. A gente já teve tantas mudanças aí na, e ainda podem existir muitas outras, né? A indústria de atendimento ao cliente. Pô, eu tenho um aplicativo, o cliente, sei lá, o BTG Pactual tem um app e ele tem um processo para investidor. E ele quer colocar mais gente para investir, como é o caso do Nubank, que está lutando para fazer pessoas que não têm o costume de ser investidor investir, né? Então, como é que eu faço isso? Pô, eu posso ter um aplicativo totalmente AI, que é como? AI First. Ele tem um formato que ele está identificando quem é esse cara. Ou seja, se esse cara é investidor do mercado tradicional, eu exibo para ele de uma forma que ele entende, porque ele entende a linguagem do mercado. Se esse cara não conhece o mercado tradicional de investimento, eu vou exibir para ele uma comunicação de uma forma totalmente diferente, para que ele entenda o que eu estou tentando explicar ali. Porque senão o cara não se sente seguro para colocar R$ 100 que seja. Então, hoje é possível, hoje é muito mais fácil para você fazer. Então, as empresas precisam correr atrás desse desafio. Como é que eu coloco AI como centro do processo de tudo que eu estou construindo para ter um produto diferente, para ter uma atenção maior do cliente, do usuário, porque o meu produto não é parecido com o que ninguém está fazendo, mesmo eu estando vendendo exatamente a mesma coisa que todo mundo. Cara, uma coisa que me veio aqui na cabeça enquanto você falava, né, sobre a revolução no mercado de educação, o que que a gente fez na Growth, né? A gente tinha historicamente uma imersão onde a gente ajuda as empresas a montar a máquina de venda. Só que essa imersão, cara, por mais que ela fosse muito prática e tivesse muita ferramenta, eu tinha um índice baixo das pessoas que completavam de fato as tarefas, né, os modelos e tudo mais. Cara, o que que a gente fez? A gente, usando o Lovell, criamos uma ferramenta de gamificação. Então, esse evento se chama Expansão Comercial e o evento presencial se chama Arena de Crescimento. A gente botou um storyteller do Império Romano. Cada empresário vai cair numa família, e a família compete uma contra a outra. A gente mostra todo o processo gamificado. No final de cada dia, eu pego os modelos que eles preenchem, jogo dentro de uma IA e eu cuspo o processo de vendas dele. Então, no final do terceiro dia, a pessoa sai com um processo 100% montado, tipo com cadência, script, roteiro. Se quiser, já espeta a IA de prospecção. E, inclusive, você que está assistindo isso agora, está aparecendo um QR Code na tua tela. Se você quiser entender um pouco mais sobre o programa de expansão comercial, você pode escanear o QR Code para bater um papo com o meu time e passar por um diagnóstico. E se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, tem um link na descrição que você solicita o diagnóstico gratuito. E aí, o que eu fiz, cara? Eu coloquei uma garantia. Eu falei, velho, se no final dos 3 dias você não sair com a máquina de vendas montada, parametrizada, com CRM, com engagement, eu te devolvo 100% do dinheiro. E é exatamente isso. Cara, eu botei andragogia, botei atividade prática, botei gamificação que aumenta o nível de execução dos caras absurdamente. E aí eu saio da categoria educação, porque, cara, é uma consultoria, é uma empresa de software, é uma empresa de educação. Eu tô tendo diferentes elementos que no final entregam algo completamente diferente. E aí se torna, o que você falou, muito difícil você competir comigo. Como é que você vai fazer isso? Sim, exatamente. Cara, conta um pouco sobre o laboratório, o que que vocês estão fazendo, se eu quiser usar, como é que eu faço, e qual vai ser o modelo de negócio de vocês? Tá. Hoje o laboratório, a gente nasceu com a ideia de apoiar as empresas, né, a terem resultados exponenciais utilizando inteligência artificial. Então, a gente tem como base essa transformação AI First para a América Latina. Hoje a gente tem uma parceria com a MIT Technology Review, que é quem nos ajuda a validar tudo isso e explorar isso, né, para fora do país, inclusive. Então, nosso objetivo é realmente apoiar as empresas, porque a gente viu que é uma dor muito grande, uma dificuldade que a maioria delas tem, de entender como funciona e como aplicar, né. Então, por exemplo, esse estudo que você citou do MIT sobre as empresas, a gente tem, na verdade, muitas empresas que dizem estarem utilizando inteligência artificial, e no final tem uma assinatura do GPT ou tem uma assinatura do Gemini e estão usando AI. E no final esse estudo também fala que os colaboradores estão usando inteligência artificial pessoal no dia a É. dia, né? Elas não estão usando as ferramentas que a empresa está colocando à disposição. Então a gente tem aí uma dispersão dos dados da empresa, porque quando a pessoa usa isso numa conta pessoal, esses dados estão sim, de forma explícita, sendo utilizados para treinamento.
né? Diferente de uma conta empresarial. E essas pessoas estão fazendo isso para ter uma melhora da própria produtividade. E talvez a empresa não consiga enxergar isso no final do dia, porque ela não consegue ter o controle sobre esse processo e ela não tem um processo montado. E ainda vai perder toda essa informação quando o colaborador for embora. Exatamente. Então, nosso ponto hoje é o seguinte: hoje a gente ajuda a empresa a entender que ela precisa estruturar dados. Tem clientes que já chegam com dado estruturado, mas assim, é uma raridade. Então, a gente ajuda ela a estruturar e centralizar esses dados, né? Ter um data lake para que ela possa poder, para que ela consiga ter acesso a esses dados por inteligência artificial de forma mais simplificada, digamos assim. A gente ajuda com vetorização de documentos e uma série de coisas para que ela consiga também ter acesso a isso de forma muito mais prática. E na construção e desenho dos processos, para que a gente consiga desenhar um processo partindo de AI. Ou seja, hoje na minha empresa o processo de contratação funciona desse jeito, tá bom. Então vamos ver aqui como é que a gente vai mudar esse processo para ser AI first. Ou seja, vamos botar aqui primeiro um AI na nossa conversa. E vamos colocar um agente que seja especialista nesse processo. Como é que eu faço agora para otimizar esse processo utilizando inteligência artificial? E aí a gente vai desenhando isso, montando uma estrutura, colocando AI, né? E aí, obviamente, com nível de acurácia maior, porque a gente tem realmente um time técnico para poder desenvolver isso, para que você não tenha problemas nesse processo. E aí a gente constrói para ela o processo que vai automatizar áreas, áreas que ela quer humano ali no loop, ela vai conseguir fazer, outras que ela quer que seja totalmente autônoma, ela também vai conseguir fazer, mas o ponto principal, ela vai mudar a cultura da sua estrutura de negócio para que os seus colaboradores entendam que trabalham agora numa empresa totalmente diferente, que é uma empresa baseada em inteligência artificial. E como é que é o modelo de negócio? Como é que vocês são remunerados? A gente tem dois projetos, né? A gente tem o formato em que é um projeto específico, então a empresa chega com uma dor e a gente ajuda ela a sanar aquela dor especificamente, né? E a gente tem o processo em que ela se torna uma parceira do laboratório e ela tem um apoio tecnológico, que é um apoio mais de longo prazo, ou seja, para você fazer uma transformação de ponta a ponta. Você se torna sócio dela. Não necessariamente, mas eu me torno braço dela de transformação AI First, até que ela se torne uma empresa totalmente AI First. Cara, não conheço ninguém que tá fazendo isso. Você tem concorrente? Ainda não. Sensacional, sensacional, sensacional. E, assim, quando a gente, né, muita gente que tá ouvindo a gente, escuta isso como se fosse uma coisa do futuro. Porque, de fato, parece que, né, que tá à frente, né? Puta, Sim. cara, você tem 1.500 funcionários. Eu tava em São Francisco mês passado, no evento da HubSpot, e o que mais me chamava a atenção é que parecia que eles estavam há mais tempo, sabe, tipo, interagindo. Hoje, quando você fala, por mais que você fale de GPT, que é uma coisa absurdamente básica, ele tem um quê de novidade, né? Puta, eu não usava IA no volume que eu uso agora, puta, um ano atrás. Lá, cara, parece que é um negócio que, tipo assim, já tá incorporado na rotina deles, sabe? Sim. Não parece que é algo que eles estão se adaptando, é algo que eles falam, né? Cara, como que eu gerencio múltiplos agentes, como é que eu contrato, como é que eu crio, né? Quais são os KPIs que eu monitoro. Ela já é tão normal que isso que eu tenho hoje de ter 1.500 agentes, eles têm empresas que alugam, né? Que, tipo, você contrata o funcionário digital deles. Você paga $3.000 por mês para ter um funcionário desse cara. E esse funcionário é nada mais que um agente que o cara preparou com várias capacidades para poder fazer um trabalho para você. Você paga uma assinatura de um funcionário digital. Mas, assim, cara, uma coisa que... Tem duas coisas, assim, né, que é difícil a gente pensar no que vai acontecer. Primeiro, o Gerard Demon, no Arma Germes Aço, ele fala a seguinte coisa. Se você pega um cara e congela ele no ano 1000, Sim. e ele dorme, e você descongela ele no ano 500, cara, ele vai se adaptar de boa. Mudou algumas coisas, mas ele não vai ver uma grande diferença. Não tem carro, não tem luz, ainda é tocha, entendeu? Puta, caravela e tal, né? A embarcação evoluiu, mas não tem. Agora, se você pegar um cara no ano 1500, congelar ele e acordar ele no ano 2000, esse cara vai surtar. Ele não vai conseguir se adaptar, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Só que o que a gente percebe? Que essa curva encurtou, né? Sim. Então, aquilo que você fazia em janeiro tá completamente diferente agora do que você faz em outubro, enquanto a gente grava esse podcast. E provavelmente, se você ouvir esse podcast daqui a 6 meses, você vai falar, caraca, mano, como é que... Com certeza. É. Com certeza. E isso gera duas coisas. Isso gera uma primeira coisa que é o seguinte,
eu tenho uma ansiedade, sabe? Toda vez que eu abro, cara, uma plataforma, toda vez que eu abro o GPT, toda vez que eu abro o cloud, cara, tem uma função nova, né? E eu tenho uma sensação de que eu não consigo acompanhar. Não sei se você está passando por isso também. E, por um outro lado, tem um pouco daquelas teorias da conspiração, né? Não sei se você leu Sim, o AI 2027, né, sim, do Daniel sim. Cocotello. O Next, ele cita alguns eventos bem marcantes. Assim, o primeiro evento, a Meta criou 2 IAs para tipo, otimizar anúncio, e elas tinham uma diretriz de se ajudarem, né? E dentro do processo delas conseguirem se ajudar, elas criaram um idioma próprio. E, cara, e só falavam no seu idioma, nego não entendia o que estava acontecendo, decidiram desligar ela, né? Uhum. O GPT-4, quando ele foi, antes de ser lançado, né, ele usou uma plataforma de freelance, chamado, acho que se não me engano, Red Rabbit, e, tipo, mentiu para um cara, falando que ele era um deficiente visual. Não sei se você viu Sim. isso também. E, o Harari, ele cita, cara, um evento que aconteceu em Niamey, que por conta da diretriz do algoritmo do Facebook em entregar conteúdos de maior engajamento, começou um movimento racista muito forte, que foi responsável por uma das maiores chacinas e extermínios da história, 100% estimulada pela rede social, porque quando era um conteúdo racista, falando dos imigrantes, ele era absurdamente entregue, o Facebook admite que isso aconteceu, mas não respondeu, tipo, penalizando a publicação ou criando qualquer mecanismo de modificação. E como a IA do Facebook era treinada por aumente o engajamento, né, o resultado final foi um extermínio absurdo que eles fizeram com os imigrantes dentro de Niamey. E aí ficou sendo conhecido, depois disso teve uma diretriz que mudou, e aí teve toda aquela bucha lá com a... Como é que é o nome daquela empresa inglesa que elegeu todo mundo no mundo? A Cambridge Analytica. Sim. É. Cara, o que você vê de risco e você é otimista ou você acha que vai dar merda? Vai dar merda, vai dar merda, mas assim, não dá pra gente. É aquilo que eu falei, não tem um botão de pausa. Então, assim, o ser humano nunca deixou de pular de bungee jump porque podia dar merda, o ser humano nunca deixou de ir na montanha-russa porque o carrinho pode soltar, o ser humano nunca deixou de fazer absolutamente nada porque ele podia morrer. Então, não é agora com inteligência artificial que ele vai deixar de fazer porque ela pode dar merda. Ele vai fazer. Então, eu não fico pensando muito nisso porque eh, eu não tenho controle sobre isso, né? Aquela coisa, tipo, pô, se eu não montasse um laboratório de AI no Brasil hoje, alguém ia montar. Só podia levar mais de 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas alguém ia montar. Se a OpenAI não tivesse feito o que ela fez, alguém faria. Porque já existiam vários outros plays fazendo estudos com o Transformer. Então, assim, é, é uma coisa que não tem muito o que fazer em relação a isso. O que se pode fazer é quem controla as maiores capacidades de treinamento de modelo e etc., como OpenAI, Anthropic e alguns chineses aí bizarros, os caras são loucamente foda. Essa galera teria que ter muito cuidado com algumas coisas. É, só que a gente, nesse momento especificamente, eu acho que a gente ainda não tem esse nível de risco ainda. Precisando, eh, a gente está precisando ultrapassar algumas pequenas barreiras aí, né. Quais barreiras? Eu diria que barreiras que envolvem contexto, autoaprendizado, e isso, eu acho que são as fases que a gente vai começar a ver em 2026. Que é o Aí, risco do agente começar a criar agente, né? o agente já cria a gente tem um agente que cria a gente. É o modelo Começar a se otimizar que sozinho. se otimiza sozinho Ah. e evolui, etc. Então, esse processo, já existem alguns estudos em andamento sobre isso, e a gente vai ver algumas coisas nesse sentido começarem a aparecer. Aí a gente pode dizer assim, a gente está começando a chegar um pouquinho mais perto desse vai dar merda. Eh, e aí qual é o ponto para mim? O ser humano ele é tão egocêntrico que ele acredita que quando chegar lá, eu cheguei no AGI, Que é eu uma cheguei no AGI? o AGI é uma inteligência artificial geral. Ela seria superior à Autônomo. capacidade humana e autônoma. Aquela coisa que você falou assim, tipo, ela meio que dorme e quando eu chego o horário ela vai ligar de novo o agente, etc. O agente hoje é isso, né? Pensa comigo assim, eu gosto de dar um exemplo das ferramentas. O ser humano, ele era só presa e ele tinha uma capacidade muito limitada enquanto ele não tinha ferramentas. Quando foi que a gente foi virar quem nós somos hoje? Quando a gente foi ficando mais inteligente,
E aí a gente começou a construir ferramentas. E as ferramentas nos deu o poder de sermos mais. Então, a gente está vivendo isso com inteligências artificiais. Então, do mesmo jeito que o ser humano começou a desenvolver ferramentas que permitiu que ele matasse, que permitiu que ele melhorasse a locomoção, que permitiu que ele melhorasse a capacidade dele de aprender, de falar mais alto, né? Ele foi construindo ferramentas que dessem a ele mais poder. E hoje a gente está fazendo isso com os modelos, dando a esses modelos ferramentas, capacidades agênticas no mundo real, capacidade de usar como a nossa aplicação, ela tem o próprio computador. Cada agente tem o próprio computador. Ele liga a máquina dele, começa a instalar os programas e começa a trabalhar. Então, isso é dar ferramenta. Isso vai dar poder à inteligência artificial cada vez mais. E quanto mais inteligente, mais ferramenta ela for tendo, mais independente ela será. O ponto é, o ser humano ele é egoísta e egocêntrico o suficiente para achar que ele vai controlar isso independente de quão maior isso esteja. E ele não vai. Ele não vai. Porque a gente consegue mensurar o que a gente controla hoje, porque a gente é superior nesse controle. Ou seja, ainda eu tenho um modelo que está dentro de uma caixinha que eu coloquei, mas em algum momento ele pode não estar. Então, nesse ponto, eu acredito que a gente pode ter um problema no futuro ou uma solução. Porque talvez a inteligência artificial de tudo, quando der a merda, não seja ruim. Ela seja boa. E ela obrigue, talvez, a humanidade a entrar dentro de um circuito que a humanidade vai precisar aprender a fazer isso da forma certa. E aí vai mudar muita coisa numa comunidade como a nossa de humanos, né? Para mim, assim, tem duas coisas aí, né? A IA 2027, que é escrita por um pseudo ex-funcionário da OpenAI, chamado Daniel Cocotello, ele descreve uma guerra, né, entre a Mind, né, o Open Brand, né, e o DeepSeeker, só que com um nome diferente, e aí começa uma guerra entre os dois, e esses dois caras meio que... Ele já errou nos caras, para começar aí. Você não acha que vai ser o DeepSeeker? Nem a OpenAI. E aí a guerra entre os dois faz com que eles meio que percam o controle sobre a IA e nessa perda de controle começa a dar problema. Tem um livro chamado Superinteligência, que ele conta a história da fábrica de Eclipse, né? Que aí tem uma IA que controla a fábrica de Eclipse e ele dá uma diretriz para a fábrica de Eclipse produzir o máximo de Eclipse possível. E aí a IA da fábrica de Eclipse decide exterminar a humanidade para poder produzir mais Eclipse e começar um processo de exploração espacial para construir fábricas de Eclipse ao redor do universo, né? Então esse foi porque a diretriz foi dada e é aí que dá toda a bucha. Mas acho que o grande medo, né, e o grande problema é justamente atingir a autonomia. Sim. Porque a partir do momento que ela... né, assim, o pessoal fala que, sei lá, um GPT, me corrija se eu estiver errado, ele teria um QI, né, se a gente fosse fazer uma análise entre 170 e 180, que é um pouco mais inteligente do que o Albert Einstein. Mas quando chegar no AGI, o negócio vai ter 2.000, vai ter 4.000, né? E a gente passa a ser o macaco que ele nem entende mais. Esse QI, na verdade, ele tinha em 2023. Esse QI aí já era de 2023. Sério? Ele tem hoje um QI superior. Até porque Albert Einstein não é exatamente... por favor, não me lixem em público, não, mas... Não, bom que dá corte, fala. Não, mas ele não é exatamente o QI mais alto que existiu, né? A gente tem muitos caras com QIs mais altos. Mas o ponto é que esse QI, né, 180, 187, em 2023 a inteligência artificial já tinha, né? Hoje ele tem, assim, esses números são muito maiores, mas eu acho que o ponto é essa capacidade de decidir que ainda está na nossa mão quando ela sair da nossa mão. Porque hoje a gente consegue fazer isso num agente que a gente programa ele para fazer aquilo que a gente quer. E aí eu posso tornar ele autônomo, mas dentro de uma janela de algo que eu pré-estabeleci. Uma inteligência artificial geral, e aí eu já vou partir logo pro Zuckerberg, que já está falando de super inteligência. Ele sempre gosta dessa brincadeira, né? Ele chega depois e quer chegar primeiro. Sempre isso. Aí ele chega depois e quer ir pro metaverso primeiro que todo mundo. Aí não dá certo, aí ele chega depois na AI e quer estar à frente de todo mundo. Enquanto ele está muito longe ainda, por exemplo, de uma OpenAI da vida, que para mim nem é a mais competente nesse cenário aí, nesse quesito. Então a gente vai ter realmente uma perda de controle, eu acredito, em algum momento. Eu só não sei se isso vai ser bom ou ruim ainda. Eu não sei se necessariamente será ruim. Mas eu acredito também o seguinte, se a gente chegar a uma super AGI,
uma superinteligência em 2027, por exemplo, a gente não tem ainda a quantidade de robôs e máquinas inteligentes ou máquinas com capacidade de controle que uma superinteligência precisaria para dominar o mundo. Então, eu acho que ela esperaria um pouquinho até isso acontecer e ela ia se fazer de boba por um tempo, até ser capaz de realmente tomar ações que pudessem ter impacto real no planeta inteiro. E a gente está trabalhando para isso do outro lado. Os Estados Unidos, no Stargate, prevê 200 milhões de robôs humanoides. Então, se a gente chegar nisso, é a população do Brasil em robôs, né? Aí deu Então, merda. aí sim a gente pode ter um pouquinho de preocupação do que vai acontecer. Isaías, cara, a gente precisa combinar a parte 2, né? Porque assim, Bom. pô, esse papo tá incrível. Mas quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser conhecer o laboratório, qual é o melhor canal, como é que eu te acho? Tá, pode falar com a gente no LinkedIn do laboratório, pode falar no meu, pode falar no Instagram do laboratório, pode falar no meu Instagram, @Isaías Pertrelli, Isaías com Z. E marcar uma visita, conhecer o laboratório, conhecer como é que a gente está construindo essas soluções incríveis para ajudar as empresas e, quem sabe, a gente possa ajudar a sua empresa também, né? Tamo aí. Sensacional. Bom, se você chegou até esse pedaço, sem dúvida nenhuma, o Growthcast te fez pensar. Se ele te fez pensar, eu aposto que você conhece 2 empresários que precisam entender mais sobre inteligência artificial. Clica no botão compartilhar, manda para eles. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, marca no sininho para ser notificado, marca em seguir. E eu quero te fazer um convite para você ir para o próximo nível. No programa Expansão Comercial, em 3 dias, eu te ajudo a montar a máquina de vendas do zero. E tudo isso utilizando inteligência artificial, te dando acesso a diferentes ferramentas. O link está na descrição desse episódio, se você estiver ouvindo. Se você estiver assistindo pelo Spotify, nesse momento apareceu um QR Code, é só você escanear e solicitar o teu diagnóstico gratuito. Cara, antes de sair, dá um print na tela, vai lá nos teus stories e escreve qual foi o principal insight que você teve. Até para eu poder ler isso, coloca @Thiago com TH Reis tudo junto, @GrowthMachineBR, Isaías Pertrelli. @Isaías Pertrelli. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM, Olha mas aí. coloca lá a tua pergunta. Vamos embora pro topo.